Bem-vindos todos a esta iniciativa da Associação Praxis, mais uma iniciativa, mais um debate, desta vez sobre o tema, sobre a questão há ou não há negociação coletiva na administração pública. Nós na Praxis temos o modelo de trabalhar em grupos de trabalho sobre várias áreas temáticas. Há duas áreas onde ainda não conseguimos criar os grupos de trabalho, que são muito importantes. Por um lado, a negociação coletiva e, por outro lado, a administração pública. Esta iniciativa está no cruzamento dessas duas linhas de trabalho que queremos começar e é, de certo modo, o primeiro a primeira pedra na construção de uma linha de trabalho sobre a administração pública. A equipa que preparou este evento eh, é constituída pelo Daniel Carapau, que também ajuda na parte técnica, que é membro da CT da Fundação da Ciência e Tecnologia, da Guadalupe Simões, do Sindicato de Enfermeiros, dos Enfermeiros Portugueses, do Ulisses Garrido, da ex-sindicalista e eh, sindicalista reformado hiperativo, eu direi assim, ajudou também na divulgação o Fernando Fidalgo. Somos todos membros da direção da Associação Praxis. O título desta iniciativa contém uma pergunta algo provocatória, porque perguntar há ou não há negociação coletiva na administração pública, é óbvio que há. Há vários acordos coletivos de carreira, há, se não me engano, centenas de acordos de coletivos de empregador público, hum, mas há, por outro lado, um fenómeno que são as greves. Só do meu dia a dia posso contar. A minha filha tem 11 anos e as Assembleias Gerais dos Pais, quando nos dias de greve na escola, é uma experiência que temos. A minha filha já na pré aprendeu o que é uma greve e agora aos 11 sabe distinguir greves dos funcionários e de greves dos professores. Isso só para ilustrar que há, parece, greves com alguma frequência na administração pública e há muito tempo, o que indica que as negociações coletivas na administração pública não produzem os resultados que depois levam a um nível de satisfação dos trabalhadores que baixa o nível de atividade grevista. Nesta iniciativa, neste debate de hoje, queremos ir um pouco mais fundo e não ficar ao nível das impressões e olhar para a questão da negociação coletiva na administração pública, discutindo questões como quais são as suas características, quais são os fatores que a dinamizam, quais são as forças de bloqueio e também a questão o que podem os sindicatos fazer para obter melhores resultados na negociação coletiva. Temos aqui quatro oradores que vão intervir nesta iniciativa. Em primeiro lugar, na sequência de entrar em palco, a doutora Énia Saldanha, advogada especializada nessas questões de negociação coletiva na administração pública, que nos vai dar uma introdução ao tema. A seguir falarão três sindicalistas. Primeiro, a doutora Helena Rodrigues, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e entidades com fins públicos. Em segundo lugar, Jorge Rebelo,
antigo dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses com responsabilidade na negociação coletiva. E em terceiro lugar, Ludivina Souza, coordenadora regional do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional em Viana do Castelo. Tínhamos também convidado o José Ricardo Coelho, dirigente da Federação Nacional da Educação, que estava confirmado inicialmente para esta iniciativa que estava planeada para meados de abril, mas tivemos que adiar a iniciativa para esta data de hoje, 28 de maio, e isso depois revelou-se um problema na agenda dele que não foi possível resolver. Lamentamos que o José Ricardo não pode estar aqui conosco. O alinhamento das intervenções é o seguinte: como já disse, primeiro Enya Saldanha tem 15 minutos para intervir, a seguir os três sindicalistas, Helena Rodrigues Rebelo, Jorge Rebelo e Ludovina Souza, cada um 10 minutos. É importante cumprir esses tempos para não termos grandes atrasos e permitir ao público a seguir também colocar questões e fazer comentários. E no fim, vamos voltar dar a palavra aos oradores em ordem inversa. Cada uma intervirá durante 5 minutos e finalmente haverá um encerramento da minha parte. Este o cenário de hoje. Eu agradeço a presença de todos, dos oradores e das participantes que estão aqui nesta sala virtual e passo já a palavra à doutora Enya. Boa noite, começaria por me apresentar. O meu nome é Enya Saldanha e sou advogada há cerca de 20 anos. Trabalhei 18 anos na Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, no Gabinete de Contratação Coletiva. Atualmente desempenho funções no Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas e também no Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, se bem que não já na contratação coletiva, mas durante 18 anos exerci esta função, portanto, no Gabinete de Contratação Coletiva, que existia na altura na Federação, que era composto por 3 juristas e 2 economistas. Pronto, o cerne da minha intervenção tem que ver aqui com a distinção entre os instrumentos, as matérias abrangidas, e, portanto, eu faria aqui uma súmula daquilo que está previsto na LPFP relativamente aos instrumentos de regulamentação coletiva na administração pública. Começando por dizer que, em Portugal, a consagração de um amplo direito de contratação coletiva para a administração pública é uma realidade relativamente recente. Ocorreu apenas com a aprovação da Lei nº 23/2004, de 22 de junho. Até então, só as entidades públicas empresariais podiam recorrer à contratação coletiva. Na vigência desse regime original, a contratação coletiva acabaria por não sair do campo das possibilidades ou da lei. Não existe nenhum instrumento de regulamentação coletiva de trabalho desse período, só a partir de 2009 é que se assistirá a desenvolvimentos significativos neste âmbito, após a entrada em vigor do regime de contrato de trabalho em funções públicas, o anexo 1 da Lei nº 59/2008. Importa desde logo também aqui, a meu ver, fazer a destrinça entre o que seja a contratação coletiva e a negociação. Estas expressões, contratação coletiva e negociação coletiva, são muitas vezes utilizadas com o mesmo sentido. No entanto, correspondem a realidades distintas. A lei permite em muitos países, como é o caso de Portugal, que as entidades empregadoras e as associações sindicais estabeleçam por acordo normas que se projetam diretamente sobre um conjunto de trabalhadores, os trabalhadores sindicalizados nas associações de empregados. Ao procedimento relativo à celebração desses acordos, é comum chamar-se contratação coletiva ou procedimento de contratação coletiva. E esta contratação coletiva integra, em regra, 4 fases principais. A fase inicial, aquela em que é desencadeado o processo, por norma, através da apresentação de uma proposta negocial à outra ou outras partes.
a fase negocial, aquela em que as partes procuram chegar a um acordo, a fase da celebração do acordo e a fase do depósito e publicação desse mesmo acordo. A negociação coletiva corresponde a uma destas fases de contratação coletiva, a referida fase negocial. Negociação coletiva será, neste sentido, a fase do procedimento de contratação coletiva em que as partes procuram aproximar as propostas em apreciação com vista à celebração de um acordo, ou seja, de um conjunto de cláusulas que seja aceito por todos. A expressão é, no entanto, utilizada também no contexto dos processos de participação na elaboração da legislação do trabalho ou da função pública, mais concretamente do direito de participação na elaboração da legislação do trabalho, plasmado no artigo 15º, 16º, 47º, número 3, a linha A, e 30º e seguintes da LTFP. Direito que é exercido exclusivamente pelas associações sindicais que, nos termos dos respectivos estatutos, representam o interesse dos trabalhadores em funções públicas. Considera-se legislação do trabalho para este efeito a legislação respeitante ao regime jurídico aplicável aos trabalhadores com vínculo de emprego público, nomeadamente nas seguintes matérias: constituição, modificação e extinção do vínculo de emprego público, recrutamento e seleção, tempo de trabalho, férias, faltas e licenças, remuneração e outras prestações pecuniárias, formação e aperfeiçoamento profissional, segurança e saúde no trabalho, regime disciplinar e mobilidade, avaliação de desempenho, direitos coletivos, regime de proteção social convergente e ação social complementar, determinando-se que qualquer projeto ou proposta de lei, projeto de decreto de lei ou projeto ou proposta de decreto regional relativamente às matérias previstas, só pode ser discutido e votado pela Assembleia da República, pelo Governo, pelas Assembleias Legislativas das regiões autónomas e pelos governos regionais, depois das comissões de trabalhadores e associações sindicais se terem podido pronunciar sobre eles, seguindo o procedimento específico previsto no artigo 350, nos artigos 350 e seguintes da LTFP. Desta forma, a expressão negociação coletiva é também utilizada por vezes como sinónimo desse processo negocial inerente ao direito de negociação coletiva. Mas é sobre o procedimento de contratação coletiva que nos deteremos adiante. Em primeiro lugar, como distinguir os três tipos de vínculo de emprego público existentes atualmente desde a reforma operada pela Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, que entrou em vigor em 2009. O vínculo de emprego público constitui-se, em regra, por contrato de trabalho e funções públicas, por nomeação ou comissão de serviço nos casos específicos elencados na LTFP. Relativamente às fontes específicas do contrato de trabalho e funções públicas, determina o artigo 13º da LTFP que o contrato de trabalho em funções públicas pode ser regulado pelos instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho. Desta forma, os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho dividem-se em convencionais ou negociais, que, como o nome indica, são convencionais porque pressupõem a existência de uma negociação e um acordo entre as partes, e instrumentos não convencionais ou não negociais, porque são aprovados sem necessidade do acordo das partes. Estas podem ser chamadas a intervir, a emitir uma opinião sobre as matérias a regular, mas a sua posição não vincula a entidade a quem compete aprovar o IRCT. Deste modo, são instrumentos de regulamentação coletiva convencionais ou negociais, o acordo coletivo de trabalho, que é o instrumento convencional através do qual os outorgantes, em representação do empregador público, por um lado, e dos trabalhadores, por outro, regulam diversos aspectos da relação de trabalho. Estes acordos coletivos de trabalho são articulados, já vamos ver a seguir, porque dividem-se em acordo coletivo de carreira e acordo coletivo de empregador público. E, portanto, são articulados porque o acordo coletivo de carreira deve indicar as matérias que podem ser reguladas pelos acordos coletivos de empregador público. Mais adiante explicaremos e explanaremos em que é que isto consiste. Portanto, dizia eu que os acordos coletivos de trabalho subdividem-se em acordos coletivos de carreira, são convenções coletivas aplicáveis no âmbito de uma carreira ou de um conjunto de carreiras, independentemente do órgão ou serviço onde o trabalhador exerça funções. Os acordos coletivos, estes acordos coletivos de carreira, podem ser de carreiras gerais ou de carreiras especiais, consoante os trabalhadores, seus destinatários, se integrem ou não num ou noutro tipo de carreira. E o acordo coletivo de empregador público, que é a convenção coletiva aplicável no âmbito do órgão ou serviço onde o trabalhador exerça funções, aplicável, portanto, a um único empregador, correspondentemente na tipologia do direito laboral privado ao acordo de empresa. Depois temos ainda, como instrumento convencional, o acordo de adesão, que consiste
através de um acordo de adesão, as associações sindicais e, no caso de acordos coletivos de empregador público, o empregador público podem aderir a acordos coletivos de trabalho em vigor. Do acordo de adesão não resulta qualquer modificação do conteúdo do acordo, este mantém-se inalterado, havendo apenas um alargamento do seu âmbito de aplicação, passando a aplicar-se igualmente nos seus exatos termos ao empregador público aderente. Esta adesão opera-se por acordo entre o empregador público interessado e aquele ou aqueles que se lhe contraporiam na negociação do acordo se nela tivessem participado. O último instrumento convencional ou negocial é a decisão de arbitragem voluntária que decorre do acordo prévio entre as partes de submissão à arbitragem voluntária, a fim de dirimir questões laborais que resultem da interpretação, integração, celebração ou revisão de um acordo coletivo de trabalho. Por sua vez, é o instrumento de regulamentação coletiva não convencional a decisão de arbitragem necessária que decorre da decisão proferida pelo Tribunal Arbitral, quando solicitada por qualquer das partes, a fim de dirimir o litígio entre as partes. Agora, quem são os sujeitos da contratação coletiva? A legitimidade para celebrar estes acordos varia em função do tipo e áreas de atividade das carreiras sobre as quais incidem e da representatividade das associações sindicais, cujos critérios se encontram fixados na lei. Podem celebrar acordos coletivos de carreiras gerais pelas associações sindicais, as confederações sindicais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social, as associações sindicais com o número de trabalhadores sindicalizados que corresponde a pelo menos 5% do número total de trabalhadores que exercem funções públicas, e as associações sindicais que representem trabalhadores de todas as administrações públicas e na administração do Estado em todos os ministérios, desde que o número de trabalhadores sindicalizados corresponda a pelo menos 2,5% do número total de trabalhadores que exerçam funções públicas. Pelos empregadores públicos, os membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração pública. Podem também celebrar acordos coletivos de carreiras especiais pelas associações sindicais, as confederações sindicais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social e as associações sindicais que representem pelo menos 5% do número total de trabalhadores integrados na carreira especial em causa. Pelas entidades empregadoras públicas, os membros do Governo responsáveis também pelas áreas das finanças e da administração pública e os restantes membros do Governo interessados em função das carreiras objeto dos acordos. E, por fim, podem celebrar acordos coletivos de empregador público pelas associações sindicais, as mesmas confederações sindicais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social e restantes associações sindicais representativas dos respectivos trabalhadores. Pelo empregador público, os membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração pública e o que superintendam no órgão ou serviço, bem como o próprio empregador público. Relativamente à abrangência dos instrumentos de regulamentação coletiva, temos o princípio da filiação, o que significa que os acordos coletivos de trabalho, sejam eles acordos coletivos de carreira ou acordos coletivos de empregador público, são aplicáveis aos trabalhadores que exerçam funções nos empregadores públicos abrangidos, filiados nas associações sindicais outorgantes no momento do início do processo negocial, bem como os que nelas se filiem durante o período de vigência dos mesmos acordos. São também aplicáveis aos restantes trabalhadores integrados em carreira ou em funções no empregador público, que é aplicável ao acordo coletivo de trabalho, salvo a oposição expressa do trabalhador não sindicalizado ou da associação sindical interessada e com legitimidade para celebrar o acordo coletivo de trabalho relativamente aos seus filiados. Salvo eu aqui as matérias objeto da contratação coletiva, que eu acho que esta é a parte fundamental e é que se cinge aqui ao objeto desta conferência, que é saber o tema e o modo se há verdadeiramente uma negociação coletiva na administração pública ou não. Portanto, são matérias objeto de acordos coletivos de carreira, os suplementos remuneratórios, os sistemas de recompensa do desempenho, sistemas adaptados e específicos de avaliação do desempenho, regimes de duração e organização do tempo de trabalho, regimes de mobilidade e ação social complementar. Sendo certo que o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho não pode contrariar norma legal imperativa ou dispor sobre estrutura, atribuições e competências da administração pública,
ou conferir eficácia retroativa a qualquer cláusula que não seja pecuniária. Por sua vez, o acordo coletivo de empregador público, na falta de existência de um acordo coletivo de carreira que indique as matérias que por ele podem ser reguladas, apenas pode dispor sobre as matérias relativas à segurança e saúde do trabalho, duração e organização do tempo de trabalho, excluindo as respeitantes a suplementos remuneratórios. Compete depois às entidades outorgantes, empregadores públicos e associações sindicais, atentos aos limites impostos por esta matéria que apenas pode ser regulada, e tendo presente a articulação prevista no artigo 14º, garantir a conformidade legal do conteúdo do clausulado acordado no ACEP. Desde logo, ressalta daqui que apenas os acordos coletivos de carreira poderão regular as matérias de suplementos remuneratórios, sistemas de recompensa de desempenho, sistemas adaptados e específicos de avaliação de desempenho, de duração e organização do tempo de trabalho, mobilidade e ação social complementar. Significa isto que, sem existir acordo coletivo de carreira, os acordos coletivos de empregador público, daí esta articulação que tinha falado anteriormente, cingem-se às matérias da segurança e saúde e duração e organização dos tempos de trabalho, sempre com respeito pelas matérias imperativas. Deste modo, constata-se atualmente que os acordos coletivos, na sua grande parte, acordos coletivos de empregador público, em vigor, regulam fundamentalmente questões ligadas à duração e organização do tempo de trabalho, bem como à segurança à saúde e segurança no trabalho. Ou seja, uma pequena parte das matérias que podem ser objeto de acordo. Esta realidade explica-se em parte pelo facto de os acordos coletivos de carreira não terem alargado significativamente o leque de matérias que podem ser objeto do acordo coletivo de empregador público, e ainda pelo facto da LTFP não regular algumas modalidades de horário de trabalho tradicionalmente praticadas da administração pública, como é o caso da jornada contínua. Quer dizer, então há um artigozito, mas depois as plataformas e todos esses casos mais concretos, bem como o horário flexível, que vai criar a necessidade da sua previsão e regulação por acordo coletivo de trabalho. Eu não tenho conhecimento, quer dizer, sei que existe um acordo específico de carreira dos médicos e que regula aqui algumas outras matérias matérias que estão previstas para que possam ser reguladas por acordo coletivo de carreira, mas a verdade é que os acordos coletivos de carreira não são abundantes e, portanto, a maior parte dos acordos existentes na administração pública são acordos coletivos de empregador público que regulam essencialmente uma parte destas matérias, portanto, a segurança e saúde no trabalho e duração e organização do tempo de trabalho. E agora passar a palavra à Helena Rodrigues, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos dos CAS, está? Obrigada. Sim, sim. A doutora Iane explicou muito bem. De facto, não é há muito tempo que há negociação coletiva e contratação coletiva na administração pública, é desde 2004. Há um caminho ainda a percorrer, mas podemos dizer que, de facto, a contratação coletiva e a negociação coletiva trouxe alguma novidade. Trouxe, sobretudo, a necessidade das organizações sindicais se adaptarem e se prepararem cada vez melhor para fazer estes processos negociais. Isto não quer dizer que se chegue sempre a bom porto, a maior parte das vezes não se chega a bom porto. Mas é um caminho que se faz. E esse caminho tem também, tem as suas dificuldades, sim, mas tem conseguido também consolidar algumas coisas boas. Portanto, aquilo que é o trabalho dos sindicatos nestes processos negociais com os diferentes governos, aquilo que nós temos a percepção, porque os nossos associados nos vão dando essa percepção, é de que é positivo. Não podemos ter tudo no início positivo, mas algum caminho se vai fazendo, não é fácil, não há sempre um agrado de todos aqueles que são objeto da negociação coletiva e que dela aproveitam, mas é um caminho que se vai fazendo. E essa prática, quanto mais nós, enquanto organizações sindicais, nos conseguirmos preparar, melhor preparar para aquilo que é o processo negocial, com certeza melhor resultado haverá, sendo certo que não podemos deixar de ter em conta que o governo tem sempre a última palavra e muitas vezes não é exatamente de acordo com aquilo que nós fizemos durante esse processo. Portanto, ele produz resultados, satisfazem não na totalidade,
mas é um caminho que se está fazendo. Depois, em que medida é que a contratação fica aquém daquilo que é necessário? Muitas vezes fica. Isto logo tendo por base aquilo que é a condição primeira para a negociação coletiva. É que se o governo, como costumam dizer, não tiver margem orçamental, a negociação e a contratação perde-se pelo caminho naquilo que são as importantes reivindicações, por falta exatamente de verba. Portanto, estas não são as forças de bloqueio, mas de alguma forma bloqueiam aquilo que podia ser um processo diferente, como muitas vezes é na privada, que não é na administração pública. Isto respondendo às questões que vinham apontando. Depois, a participação dos trabalhadores nestes processos negociais depende da prática que as organizações sindicais tiverem com os seus associados. Nós temos uma prática de interação grande. Os nossos associados não querem tanto ir a reuniões, mas através das redes sociais e não só, do e-mail, conseguem fazer-nos chegar aquilo que são as principais questões em cada matéria, que, por norma, de imediato enviamos a cada associado, para que sobre elas pense e sobre elas diga o que entender que é o melhor. O poder de decisão de cada associado, bom, enfim, o que nós fazemos enquanto organização sindical é, ao recolher tudo aquilo que são os contributos dos associados, perceber qual é o denominador comum e, sobre esse denominador comum, fazer a pressão máxima junto do governo, no sentido de um maior grupo vai com certeza, e aquilo que é a matéria que mais interessa aos trabalhadores vai com certeza ser aquela que, junto do governo, vamos negociar, para além de todas as outras que, não sendo referidas pelos sócios, pelos associados, nós consideramos também que devem ser tratadas. A eficácia das diferentes formas de ação, particularmente das greves. Bom, hum, nós, enquanto organização sindical, os nossos associados não têm, por norma, uma grande e é difícil mobilizá-los para uma greve. Não querem fazer a greve. Quase sempre a questão que referem e concordo, é mais um dia de trabalho que vou perder e com certeza não vou conseguir nada. Nós sabemos que não deve ser este o raciocínio, mas é aquilo que normalmente os associados fazem. E, portanto, não participamos em muito daquilo que são as greves decretadas por outras organizações sindicais, praticamente acompanhamos uma ou outra, mas sabendo da justeza da reivindicação das organizações sindicais que têm a força, porque os seus associados assim o ditam e vão e acompanham, que não é o caso não são o caso dos nossos e não é uma crítica, são só situações diferentes, depende dos grupos profissionais, claro. Um, mas da greve não resulta, e aquilo que temos como feedback é da greve não resulta um avanço, da greve aquilo que resulta é um desconto na minha remuneração. É aquilo que eu perco no dia em que estou de greve. E não estou a ver aqui mais questão nenhuma que tenha o Reinhard colocado desde o início. Voltando e centrando de novo a questão naquilo que é a negociação coletiva, que é aquela que normalmente, a contratação também, só temos um acordo coletivo de trabalho na administração pública, aquele inicial de 2009, daí pouco avançámos. Mas na negociação coletiva, nós dizemos que de ano para ano vamos notando, independentemente dos governos, uma vontade adicional de, na parte das organizações sindicais, muita, mas da parte dos governos também, de ir ao encontro, enfim, porque calhou nesta altura aquilo que é a necessidade de reforçar as remunerações que são exatamente, extremamente baixas. hum, Esse reforço tem, por parte daqueles que vão assistindo e vão participando, tem algum feedback também dos seus associados. É importante, mas é claro que é uma prática que ainda está no seu início, ainda não é
uma prática viva e assente, em que as pessoas participem de forma hum, aberta, mas é um caminho que estamos fazendo e consideramos que ele é importante. Muito obrigada. Em 2009, o acordo de carreiras Gerais? geral e este nunca mais foi revisto. Houve apenas alguns acordos específicos de carreira de Sim. determinados grupos. Sim, esse nunca mais foi Ok? revisto. De qualquer forma, serviu durante largo tempo para colocar algumas regras, não só na administração central, como também na administração local. Foi importante para aquilo que na administração local foi um caminho que se foi fazendo. E hoje já há muitos acordos de trabalho, sim, acordos de trabalho na administração local, com os sindicatos, diversos sindicatos, por todo o país. Mas é um caminho, eu continuo a dizer, é um caminho que é lento. Isto não tem tantos anos quanto isso, devia avançar mais depressa, mas vai-se fazendo. Bem como uma revisão dos acordos que fizeram na administração local está muito mais ativa à revisão dos acordos que, entretanto, se fizeram inicialmente e que já foram revistos. A administração central, é um pouco mais. É difícil fazer a negociação do primeiro acordo e rever o primeiro acordo. O acordo geral de carreiras Sim, abrange, ainda está em vigor, não é? está. E abrange dos 750 mil trabalhadores na administração pública, quantos? Pois, Todos? essa é a questão que nós gostaríamos muito de saber, porque o que é que vai acontecendo? Todos aqueles que são grupos especiais vão conseguindo os seus acordos, os médicos, os enfermeiros e outros, não só, mas que são de carreiras também específicas, especiais. De qualquer forma, esse foi o acordo que explotou todo o movimento de negociação coletiva na administração pública, que é importante. Não Hum. podemos dizer que isso não é um caminho que tenha sido feito, e pelo que a doutora Énia Saldanha explicou, a forma como tudo isto está ligado, que é perfeitamente as dependências como a contratação e negociação coletiva na administração pública está ligada, é verdadeiramente diferente daquilo que é no setor privado. Eventualmente, traz mais desafios para as organizações sindicais, mas é um caminho, como digo, é um caminho que se está a fazer, e que se vem fazendo. Um, não é fácil fechar acordo, mas mesmo sem ser nos termos daquilo que a LTFP diz, nós temos feito, nós e outras organizações sindicais, feito acordos anuais com os diferentes governos. Nós e várias organizações sindicais, claro. Muito obrigado, Helena. Agora Nada. vamos ouvir o Jorge Rebelo, do Sindicato dos Enfermeiros. Eu só queria dar uma pequena explicação no fim da Jorge Rebelo. Agora é Ok, a ok. sua vez. Muito obrigado, obrigado pelo convite A e endereçar negociação na este sua convite perspectiva. também à Guadalupe Simões, que ela me convidou, uma vez que eu, nesta fase, estou numa fase de retiro, digamos assim. Eu estou aposentado e, neste contexto, vou dar, ao fim e ao cabo, a minha visão daquilo que foi a experiência que tive em termos da contratação coletiva ou no âmbito da contratação coletiva no setor privado e social, e também aquela que eu estive envolvido até 2017, basicamente, no âmbito do setor público. Dizer que, em primeiro lugar, falar em negociação, eu tenho sérias dúvidas em falar em que haja negociação no setor público. Diria mais que isto lembrando daquilo que são as negociações anuais que se desenvolvem de setembro até novembro, não será bem uma negociação, e estamos a falar daquilo que são os aumentos salariais, são encontros que se fazem e não há qualquer negociação. Há representantes do governo, há representantes de federações ou de sindicatos, muito abrangente, e, portanto, é onde, digamos, são diálogos de surdo, não há tempo para negociar.
Depois, esta é uma primeira situação, pela escassez de tempo para isto. Há outros condicionantes que levam a que esta situação seja curta, porque já estamos balizados por acordos de concertação social em que previamente foram estabelecidos determinados parâmetros e mesmo que os sindicatos, por muita força que tenham, têm muita dificuldade em inverter todo este processo. Portanto, há esta situação de estarmos a tentar negociar acordos gerais, acordos anuais, com implicação que acabam a ser as implicações meramente pecuniárias. Porque quando estamos a negociar, são federações de sindicatos. As federações de sindicatos têm inúmeros sindicatos, muitas vezes dentro da mesma federação, com visões diferentes daquilo que é a contratação e daquilo que são os desejos dos seus representados. Portanto, há esta grande dificuldade de avançar mesmo da parte dos sindicatos. O que é que isto resulta? Resulta que aquilo que nós podemos dizer que é uma negociação coletiva não é. Isto é uma situação extremamente rígida, cumpre-se calendário e cumpre-se calendário também com uma greve. É assim. Portanto, cumpre-se calendário e é aquilo que as pessoas que estão fora percebem. Começaram-se as negociações em setembro e em novembro terminou e fica o que ficou, porque mesmo que haja algum sindicato, não haja nenhum sindicato ou federação de sindicatos a acordar, fica aquilo que o governo decidir. Ora, isto não é contratação, nem negociação, não é nada. É meramente um show-off para dar a ideia de que houve alguma democraticidade, que houve aspectos abrangentes, que envolveram os trabalhadores. É falso, por isso simplesmente é falso. E, portanto, haverá alguns que, e bem, e muito bem, que acordam os valores, ou os compromissos, porque depois o que fica, para além de tudo isto, fica uns aumentos salariais gerais, e ficam compromissos de que se vai fazer isto, vai-se fazer aquilo outro, mas não há nada concreto. Nós temos, há muitos anos, depois, situações de negociação de uma determinada profissão ou de uma determinada área. E, mais uma vez, aquilo que nós sentimos que os processos negociais são muitas vezes inquinados pelo próprio governo e que os sindicatos não têm volta a dar, pelos governos, não têm volta a dar a contrapor com isto tudo. Eu dou-lhes o exemplo daquilo que aconteceu em 2005, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, depois de haver as negociações no âmbito da administração pública, apresentou uma proposta de revisão de matérias que poderiam ser negociadas fora daquilo que seriam os aspectos gerais para a administração pública. Apresentou em 2005. Não há qualquer negociação, quando a mesma negociação demora 4 anos a chegar a qualquer coisa. Chegámos a 2009, mas em 2009 o processo ficou parado. Depois voltámos a tentar repor e regular aquilo que são carreiras, estruturas de desenvolvimento, horários de trabalho, que esses nunca foram regulados, avaliação do desempenho, etc, etc, só até 2019, mas mesmo assim ficou mal. Portanto, o que nós sentimos é que é do interesse dos vários governos arrastar os processos, porque isto descredibiliza os próprios sindicatos perante os trabalhadores. Não há nenhum trabalhador que vai dizer, então o que é que vocês já fizeram? Portanto, o ónus da não contratação volta-se contra os próprios sindicatos e leva a processo de sindicalização. Por outro lado, há aqui outra situação que aconteceu, que é a adulteração do processo de greve. Nós tivemos uma situação em 2017 em que grupos populistas levaram a que houvesse a chamada greve cirúrgica, que é qualquer coisa que fizeram isto. E avançaram. Resultados zero, houve descrédito, banalizou-se aquilo que era o sentido reivindicativo e o envolvimento dos trabalhadores. O que acontece é que na fase seguinte não tivemos quase trabalhadores para os processos de uma greve.
de processos de envolvimento, porque a greve dos enfermeiros tem sempre contornos muito diferentes daquilo que são as greves em que não há compromisso de serviços mínimos. Depois, há determinadas, como digo, estes são os fatores de constrangimentos para a negociação, e como digo, isto é muito, tem a ver com o interlocutor que os sindicatos têm. O interlocutor varia, provavelmente, se calhar, o interlocutor do Ministério da Educação é mais ágil do que o interlocutor do Ministério da Saúde ou do Ministério da Justiça. Tem a ver com a personalidade e com os técnicos que lá estão. E, portanto, tudo empanca, tudo para quando não há resposta. Não é concebível que processos negociais de reuniões aconteçam num mês e passado 2 meses há uma nova reunião. Já está tudo esquecido. Portanto, eu entendo que há efetivamente da parte do governo, ou dos governos, uma vontade que, ok, estamos a dar-lhes, somos democratas, estamos a dar este espaço para negociar, mas depois não há nada. Isto leva ao quê? Leva que o próprio negociador pode eventualmente entrar num campo de alguma rigidez. Estou a falar do o negociador sindical. E quando há um negociador sindical com muita rigidez, leva também a reação adversa do outro lado. Portanto, há aqui, para mim, são os grandes problemas que têm a ver com o incumprimento dos tempos de negociação, o incumprimento dos protocolos e a não aceitação daquilo que, independentemente dos governos, daquilo que são os percursos de desenvolvimento das matérias específicas de determinados profissionais, determinado grupo profissional. Eu provavelmente falo isto porque tinha a ver com enfermeiros, e portanto nós trabalhamos quase como sendo uma única, somos sindicato de enfermeiros e portanto não representamos outros. Só mesmo para terminar, face aos constrangimentos, dizer que em determinada altura, e estou a falar nos anos de 98, 99, houve, no âmbito da concertação social, vontade de definir perfis profissionais de trabalhadores que não tinham não tinham regulamentação. E o que acontece é que, apesar de haver consenso dos elementos negociadores destes perfis profissionais, depois barrávamos não com os sindicatos, mas com o próprio governo em impedir este mesmo avançar da regulamentação. E depois caímos naquilo que aconteceu em 2008. A estrutura legislativa que temos é uma estrutura que assenta em desenvolvimento nas carreiras por graus académicos. Ora, hoje em dia a sociedade não se compagina com isso. Eu não me interessa que, provavelmente, um canalizador deve ter um outro nível de remuneração do que aquilo que um licenciado pode ter, mas nós temos essa rigidez, a rigidez de operário, técnico, licenciado. E a sociedade não se compagina com isso. E daí que há um afastamento dos próprios trabalhadores, dos próprios trabalhadores para o envolvimento nos processos negociais. E disse, de momento, apesar de haver muita coisa para dizer, e não falei do setor privado, que nesse aspecto é mais desafiante para os próprios sindicatos. Muito obrigado. Nada. Eu acho que ouvimos duas intervenções agora do lado sindical, uma que diz, simplificando, o copo está meio cheio, e a outra diz que está meio ou um pouco mais radical. A oposição entre as duas perspectivas. Teremos agora uma terceira perspectiva da Ludovina Souza, do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, que não é a administração central e os serviços centrais que são representados pelos sindicatos anteriores. Ludovina, o que diz? Boa noite a todos. Bem, efetivamente, a administração local é uma realidade diferente. Há mais proximidade dos trabalhadores com o empregador, que é um elemento facilitador para os sindicatos, não é? No entanto, há um caminho longo a fazer, já foi feito muito caminho, e pegando naquilo que disse a doutora Énia,
até 2013, portanto, entre 2009 e 2013, houve muita pouca contratação nas autarquias. Eu penso que só haveria 3 acordos coletivos de empregador público, que seria o Oeiras, o município de Oeiras, Albufeira, e um que não tenho muito presente. A contratação pública nas autarquias iniciou-se e teve um impulso quando, no governo da PAF, da Troika, foi aumentado o horário de trabalho para 40 horas. E aí viu-se uma janela de oportunidade para negociar as 35. Mas ainda antes disso, devo referir que, relativamente ao Acordo Coletivo de Carreiras Gerais, o Acordo 1 de 2009, à época, o sindicato, o meu sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, deduziu oposição a esse acordo. Na altura penso que os argumentos seriam, portanto, o sindicato era liminarmente contra as cláusulas de adaptabilidade de horários e do teletrabalho, porque efetivamente a realidade da administração local é completamente diferente, e que acabou por nos trazer também alguns constrangimentos, nomeadamente na questão da sindicalização, porque um trabalhador que iniciasse funções, sendo associado do STAL, ou que iniciasse vínculo na administração, sendo associado do STAL, não podia beneficiar ou ser beneficiário da redução do período experimental. O que quer dizer que os trabalhadores ou se filiavam noutros sindicatos ou esperavam o decurso do período experimental para se associar ao STAL. Pronto, quando então se começou em 2013 com a negociação nas autarquias, a finalidade primordial foi efetivamente reduzir o horário de trabalho para as 35 horas. Aqui no distrito de Viana do Castelo não foi difícil, devo dizer, não foi difícil negociar os acordos, até porque houve câmaras, houve autarquias que não chegaram a implementar as 40 horas, ou seja, a lei que aumentou o horário de trabalho para as 40 horas entrava em vigor, salvo erro, em 28 de setembro ou finais de setembro de 2013, e no dia seguinte foram eleições autárquicas. Portanto, os presidentes de Câmara não quiseram entrar logo ali em conflito, e alguns não chegaram a implementar as 40 horas. Foi um bocadinho complicado, mas foi um processo que ao mesmo tempo também foi simplificado, ou seja, não passou por aquelas fases de a gente mandar uma proposta escrita, depois a Câmara mandar uma outra proposta, não. Pelo menos aqui a realidade do Distrito de Viana do Castelo, nós pedíamos uma reunião ao Executivo e depois, na reunião, é que apresentávamos a proposta de acordo. Estes acordos, no entanto, tiveram um percalço grande logo no início, porque a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas dizia e diz que os acordos tinham que ser outorgados pelo Secretário de Estado da Administração Local. Ora, a DGAEP recusou o depósito de todos os acordos celebrados nas autarquias por falta da outorga do Secretário de Estado da Administração Local. Houve aqui algumas batalhas jurídicas que culminaram depois com um acórdão em 2015, um acórdão do Tribunal Constitucional, portanto, que declarou inconstitucional a norma face à autonomia financeira e administrativa das autarquias locais. E aí já começou a haver um boom de acordos. Tivemos depois uma segunda fase, que iniciamos em 2016, em que procuramos repor, no fundo foi uma reposição
dos direitos sorripiados ou roubados, por assim dizer, no governo da Troika, mais concretamente a reposição dos 25 dias de férias, na altura também, à época, a reposição da terça-feira de Carnaval, portanto, a tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval, e o dia de aniversário, que não estava, nunca esteve contemplado na lei, não é? Mas achou-se por bem introduzi-lo. Aqui em Viana do Castelo, quando fizemos a segunda leva de acordos, portanto, começou em 2016, muitos deles começaram também a ser negociados à boca das autárquicas de 2017, que também foi uma mais-valia, não é? A gente tem que aproveitar as oportunidades boas. E introduzimos em muitos deles algumas benesses ou reposição de direitos. Por exemplo, quando foi alterado o regime das faltas ou dispensas por nojo, por morte de familiares, portanto, os tios e sobrinhos que conferiam direito a 2 dias de dispensa do trabalho, nós conseguimos que fosse dada a dispensa no dia em que ocorre o funeral de parentes de terceiro grau colateral. Outra coisa que também tinha desaparecido era a doação de sangue, as dispensas para doação de sangue, que eu penso que nunca esteve plasmado na lei o direito à dispensa para a doação de sangue, mas seria uma analogia qualquer com o Exército, com as Forças Armadas, penso eu. A verdade é que nas autarquias verificou-se uma quebra muito grande na dádiva de sangue, até porque davam, os dadores que mais davam eram assistentes operacionais, portanto, trabalhadores que depois trabalhavam com máquinas, com viaturas e tal, e portanto nós apelando também à responsabilidade social da autarquia, não é? No fomento da dádiva de sangue, também se conseguiu, não em todas, mas na grande parte, atenção que me estou a referir sempre ao distrito de Viana do Castelo, não é? Conseguiu-se repor também esse direito. Os dias de férias, nós não podemos dizer que se aumentam os dias de férias, se passam de 22 para 25. Terá sempre que ser no âmbito da recompensa de desempenho. E então estão dependentes de avaliação positiva na avaliação de desempenho. É evidente que dificilmente um trabalhador tem avaliação negativa, não que não houvesse às vezes vontade dos executivos, mas pela carga de trabalhos que isso dá. Não é? Depois tem que fazer um plano de recuperação e, portanto, por aí não vão, não é? Conseguimos também, assim de uma forma um bocado também mirabolante, recuperar aqueles dias adicionais de férias que se tinham quando os trabalhadores completavam 39, 49 e 59 anos. Estão lembrados disso? E, portanto, arranjou-se uma formulação que é, por cada grupo de 5 pontos obtidos na avaliação de desempenho, o trabalhador adquire direito a mais um dia de férias, portanto, com um limite cumulativo na vida laboral, na vida útil do trabalhador de cinco dias. E pusemos como ponto de partida 2010, que foi quando efetivamente se começou a aplicar, em boa verdade, o CIADAP nas autarquias, ou as autarquias começaram a aplicar, que ainda hoje não aplicam todas, e não há quem fiscalize. Portanto, isto foi um caminho que se foi fazendo, não é? Não é, portanto, não temos as mesmas condições em todo o país, portanto, no fundo isto depende também, o acordo depende de vontade política sempre, não é? Depende da pressão que os trabalhadores façam mais ou menos. Nós aqui, por exemplo, no distrito de Viana do Castelo, a autarquia com a qual tivemos mais dificuldades na segunda ronda
de acordos foi com a autarquia de Viana do Castelo. Tivemos que fazer uma concentração lá à porta, muito embora os trabalhadores não se tenham envolvido muito, foi mais a estrutura sindical, os dirigentes e delegados sindicais, mas conseguiu-se. Sei que há autarquias ainda hoje que não têm acordos firmados, outras têm um acordo firmado com cada sindicato, que me parece uma coisa espantosa também. Nós aqui o que temos feito é, temos proposto o acordo e depois a autarquia convida todos os sindicatos a aderir, todos os sindicatos com associados na autarquia a aderir ao acordo. Dir-me-ão que isto que é um bocado corromper também ou perverter a legislação, mas em boa verdade nenhum autarca teria coragem de aplicar o acordo aos subscritores, aos associados daquele sindicato e deixar todos os outros de fora. Depois, entretanto, a lei também já foi alterada e o trabalhador, o acordo é-lhe aplicável, a não ser que ele deduza oposição, não é? É um caminho que se vai fazendo, não é? Tem os seus constrangimentos. Estamos agora a tentar uma nova leva de acordos, mas dizer também que isto é um campo assim um bocado selvagem, por assim dizer, e digo isto porque, por exemplo, nós no CETAL primamos por cumprir escrupulosamente o que a lei define na matéria, portanto, que é a organização do tempo de trabalho e de não trabalho, daí se negociarem as férias, não podem ser negociados suplementos remuneratórios, e eu tenho visto acordos publicados em que aparecem suplementos remuneratórios negociados, em que as férias não dependem do sistema de avaliação de desempenho, portanto, o aumento das férias não está dependente, como deveria, da avaliação de desempenho, e uma coisa que também não é respeitada é a representatividade sindical. Ou seja, eu Ludovina, sei tens que chegar à conclusão da tua já intervenção. termino. Só dar o exemplo, há autarquias que celebram acordos com sindicatos por um trabalhador. Portanto, isto, no fundo, não há quem fiscalize isto. Pronto, felizmente, enquanto vai andando, como se diz, enquanto Paulo vai e vem, folgam as costas. E pronto, basicamente, então termino e depois alguma questão queiram pôr, disse. Muito obrigada. Muito obrigado, Ludovina. Agradeço às duas oradoras e ao orador as suas intervenções e convido o público agora a colocar questões, fazer comentários. As três oradoras, doutora Énia, Helena e Ludovina e o Jorge Rebelo. Por favor, participantes, coloquem questões, façam comentários. O António Valadas da Silva levantou a mão. António. Muito obrigado, boa noite uma vez mais a todos. Eu estava muito hesitante, de facto, em levantar a mão, mas depois do que eu vi, não resisti, e sobretudo porque, enfim, nesta conjuntura, há, digamos, o conjunto de nuvens negras no horizonte sobre a administração pública, não só sobre a administração pública, mas em particular sobre a administração pública, se começam a desenhar e começam a trazer-nos à memória um pouco os prazos
e os pré-max, e sobretudo os pré-max todos. Eu acabei de ler, digamos, um manifesto que foi publicado há pouco tempo sobre a reforma do Estado, e, e estava a ler o relatório do último pré-mac, e fiquei efetivamente com uma sensação um pouco esquisita de que efetivamente estaria ou se estará, digamos, a preparar, digamos, digamos, uma nova reestruturação da administração pública, com implicações, obviamente, para todos os trabalhadores, o que é, o que pode ser, efetivamente, digamos, uma situação complicada para muitos dos 750 mil trabalhadores que estão na administração pública, se tivermos em consideração aquilo que aconteceu em 2006 e entre 2011 e 2013, creio eu, com os dois programas de reestruturação da administração pública. Mas há uma coisa que efetivamente eu me ficou um pouco na ideia, que eu quando fui convidado para esta reunião, tentei informar-me um pouco sobre duas questões, sobretudo sobre a representatividade, isto é, sobre a sindicalização. No fundo, não é sobre a representatividade, mas sobre, digamos, a sindicalização, sobre os índices de sindicalização dos funcionários públicos nos diferentes sindicatos. E, de facto, foi qualquer coisa que eu não consegui obter. Depois, tentei perceber um pouco melhor relativamente às questões da negociação na administração pública, na administração pública, e fui revisitar um pouco o relatório de evolução da negociação coletiva de 2023 do Centro de Relações Laborais, e fiquei um pouco, digamos, pasmado, e a expressão é um pouco esta, que em 250 páginas do relatório relativamente a 2023, haviam apenas 3 ou 4 páginas dedicadas à negociação, à evolução da negociação na administração pública. O que é absolutamente espantoso, e fiquei-me a perguntar porquê. Tendo em conta que se trata de um regime específico, que efetivamente, como diz a doutora Helena Rodrigues, ah, digamos, e a doutora Enéa Saldanha, digamos, um processo recente, mas é um processo que tem vindo a fazer, digamos, o seu caminho, e que tem sido positivo, e que, apesar de tudo, nós verificamos que, e o Centro de Relações Laborais, e tenta a explicação, digamos, é um pouco aquilo, parece-me a mim, que o Centro de Relações Laborais diz, que é um pouco que a DGAE não tem, ou não dá, ou não disponibiliza informação para se perceber efetivamente o que é que consta dos acordos de carreiras, o que é que constam dos acordos de emprego público, e, sobretudo, relativamente àquela. Eu já nem falei, já nem falo dos IRCTs, mas também da própria negociação. É que se tem traduzido a própria negociação coletiva, que depois se vem declinar em regulamentos, em atos administrativos, etc, 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 com implicações dos trabalhadores. E fiquei, digamos, um pouco, e fiquei-me a perguntar porque é que não há mais informação, e porque é que não se conhece. Porque isto era importante para os funcionários públicos, para eles próprios se poderem mobilizar e terem consciência daquilo que são, digamos, os seus direitos, que são as suas obrigações, que são, digamos, os seus deveres, e daquilo que são as suas aspirações, sobretudo no momento em que se adensam no horizonte nuvens, nuvens muito negras. Aliás, a olhar, se juntarmos ao manifesto as previsões da primavera da Comissão Europeia, se juntarmos a tudo isto, digamos, um decréscimo da receita do Estado e um aumento da despesa, fácil é concluir que, efetivamente, digamos, os próximos anos será muito complicado, serão anos muito duros para a própria negociação coletiva, e isto a admitir que haverá, digamos, alguma negociação coletiva, embora eu tenha registado com muita curiosidade a intervenção do colega José Rebelo relativamente a esta matéria, e efetivamente sublinhando, digamos, um conjunto
de circunstância e de constrangimentos que todos nós conhecemos, saber a verdade, e que tem a ver também muito depois com com a intervenção da doutora Helena Rodrigues, quando diz: bom, nós não fazemos greve porque, afinal de contas, embora reconheçamos que efetivamente são justas as reivindicações, são justas as aspirações, a verdade é que o resultado será nulo e ainda vamos perder, digamos, um dia de salário. E isto é muito preocupante, sobretudo neste momento. Portanto, aquilo que eu gostava de, por um lado, a minha intervenção é no sentido de alertar e perceber exatamente o que é que os sindicatos da administração pública estão a fazer ou estão a preparar para fazer face, digamos, àquilo que será, digamos assim, este novo ataque à administração pública e às dificuldades que terão. Isto por um lado. Por outro lado, perguntar porque é que não há mais informação, não é disponibilizada mais informação para que nós possamos efetivamente conhecer, digamos assim, aquilo que é a negociação e que é a contratação coletiva na administração pública. E finalmente, tendo em conta, digamos, também, digamos, este horizonte que eu venho de descrever, porque é que porque é que não há uma maior sinergia entre uma maior dinâmica de apoio e de concertação e da relação com as comissões de trabalhadores da administração pública, porque têm poderes e têm direitos que serão importantes para a negociação coletiva, para a negociação dos sindicatos. Enfim, vou ficar por aqui, porque isto era, digamos, uma matéria que dava pano para mangas e já me estou a adiantar. Peço imensa desculpa me ter alongado e, e vou terminar. Muito António, obrigado. por favor, não peças desculpa. É sempre bom ouvir as tuas intervenções. Guadalupe Simões é a próxima a intervir. Olá, boa noite a todos. Peço desculpa porque estou num sítio com pouca rede e, portanto, não posso ter a câmera ligada. Agradecer os camaradas que intervieram e, de facto, nós estamos perante um problema gravíssimo no que diz respeito à negociação, na minha opinião, no que diz respeito à contratação e à negociação coletiva. Na minha opinião, a última vez que houve efetivamente negociação no âmbito da administração pública foi com as 12 mesas negociais que ocorreram em 1998, com o então governo do PS. A partir daí, todos nós, e penso que a doutora Helena estará de acordo comigo, os processos negociais são uma fachada, ou seja, estamos a falar de processos negociais anuais com as frentes sindicais. O que deveria de acontecer era haver um processo negocial e depois, em função daquilo que fosse o resultado dessa negociação, fosse aquilo que fosse, viesse a ser introduzido no Orçamento de Estado. O que nós estamos confrontados desde o início do século é o governo, seja ele qual for, decide o Orçamento de Estado e depois impõe às frentes sindicais aquilo que possam vir a ser as negociações anuais de aumentos de salários em função daquilo que foi a sua opção em termos orçamentais de aumentos salariais para a administração pública. Nos últimos anos isto agravou-se porque não estamos só a falar dos aumentos salariais, estamos a falar da massa salarial dos trabalhadores da administração pública, o que significa que estão incluídos não só os aumentos salariais anuais, estão incluídos também as progressões e as promoções e até a admissão de novos trabalhadores para a administração pública, reduzindo aquilo que possa ser a capacidade por opção própria dos sucessivos governos, de verbas disponíveis para os aumentos salariais anuais. É por isso que nós continuamos, infelizmente, com os baixos salários que continuamos, e a mensagem que passam é que houve um aumento salarial da administração pública, dos trabalhadores da administração pública, em X%, quando na realidade nós sabemos que isso não acontece. A partir de 2008, com a passagem dos funcionários públicos para trabalhadores com contratos em funções públicas,
Na minha opinião, isso reduziu a capacidade, apesar de tudo, negociadora. Pode não ser muito perceptível para os trabalhadores, mas, na minha opinião, isso reduziu. E introduziu dois novos fatores que passámos a ter na administração pública: matérias de contratação coletiva e matérias de negociação coletiva. As carreiras e os salários são de contratação coletiva e, portanto, não necessitam de chegarmos a acordo relativamente a essas matérias, o governo impõe, e depois matérias de negociação coletiva, que, no que diz respeito à maioria dos sindicatos da administração pública, em concreto dos sindicatos de enfermeiros, nunca se concretizaram, ou seja, matérias sobre a organização do tempo de trabalho, é matéria de contratação coletiva. Nunca houve alterações àquilo que existe desde 1992. E depois temos matérias que são negociadas, sei lá, a avaliação de desempenho é de negociação coletiva e saem portarias que se aplicam aos enfermeiros, mas dependentes daquilo que são a lei geral, que no caso concreto é o CIADAP. Enfim, e seja de contratação coletiva ou seja de negociação coletiva, a verdade é que o governo impõe a sua vontade se não chegarmos a acordo, ainda que possa haver aqui algumas nuances relativamente às matérias de negociação coletiva, por exemplo, a avaliação de desempenho, mas que estarão sempre dependentes daquilo que são as leis quadro que se aplicam a toda a administração pública. E, portanto, isto, na minha opinião, reduz a capacidade negociativa, o que significa também que a percepção dos trabalhadores sobre estas duas diferenças, que são substanciais, não existe. A maioria dos trabalhadores da administração pública continuam a não ter uma consciência clara que há matérias em termos de carreira, das suas carreiras que são de contratação coletiva e outras que são de negociação coletiva. E isto só acontece por deficiência nossa, no caso concreto, deficiência dos sindicatos. E porque teimamos em querer voltar a ter coisas que provavelmente não iremos voltar a ter, nomeadamente os vínculos de nomeação, como já tivemos, e portanto estamos sempre a defender-nos em vez de eventualmente reagirmos e, portanto, apresentar outras propostas que permitissem que os trabalhadores tivessem mais consciência e eles próprios participassem mais nos processos negociais. Por outro lado, tem a ver, na minha opinião, a questão da apropriação das propostas dos sindicatos. Nós não podemos continuar a ter uma postura de que as direções dos sindicatos, e no caso concreto, no que diz respeito às frentes sindicais, apresentamos propostas reivindicativas e só depois é que as vamos negociar com apresentá-las aos trabalhadores e discutir com eles essas propostas. Não pode ser assim. As pessoas apropriam-se quando fazem parte da discussão e da resolução dos problemas. E isto está naturalmente ligado à disponibilidade dos trabalhadores para poderem lutar mais ou menos e fazerem mais greve ou fazerem menos greve. Ou seja, se as pessoas se apropriarem das propostas que são apresentadas pelas diferentes frentes sindicais, provavelmente estarão mais disponíveis para lutarem pelas propostas que foram discutidas com eles e que eles construíram. Caso contrário, estarão menos disponíveis para lutar e, portanto, com menos consciência farão. É o resultado das eleições que tivemos agora no dia 18. E finalmente, é verdade que todos os sindicatos e todas as frentes sindicais deverá estar disponível para melhorar as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores, e agora em concreto, por exemplo, no que diz respeito aos enfermeiros, fazer acordos para 3 anos, onde a perda de rendimento dos enfermeiros ao longo dos últimos quase 20 anos tem sido substancial, e a aproximação com o salário mínimo nacional diminuiu quase 2 vezes.
isto não é a defesa dos trabalhadores, isto é tentar passar uma mensagem que para trabalhadores que estão sedentos da valorização ou de ser reconhecida a valorização do seu trabalho, agora durante 3 anos esse trabalho afinal vai ser de certa forma valorizado. Mas os enfermeiros, os outros trabalhadores não vivem isolados do resto da sociedade e, portanto, eh, as coisas não podem ser desconectadas do que existe ao nosso redor. Fazermos isto é pormos em causa o nosso trabalho como sindicalistas, é pôr em causa os próprios sindicatos e, mais do que isso, o descrédito. E por isso é que os trabalhadores hoje também nos veem como prestadores, mais do que tudo, prestadores de serviços. Ou seja, temos que voltar a fazer aquilo que fazíamos antes, que é ir refletir, construir, trabalhar com aqueles que representamos e só depois apresentarmos propostas ao governo. E para já disse. Obrigado, Guadalupe. Tenho aqui como interessado em intervir o Alexandre Dias. Alexandre, por favor. Boa noite a todos. Sou Alexandre Dias da UGT. É verdade que não podemos negar que há negociação na administração pública. A única questão que temos que discutir também é se essa negociação é suficiente e é eficaz e se realmente trouxe os avanços que nós esperaríamos em termos de desenvolvimento. E eu vou começar por fazer só um comentário e depois duas questões, se for possível. A primeira questão que eu penso que teríamos que discutir é a ideologia da negociação coletiva pesa em Portugal muito mais do que noutros países. Se nós pensarmos, por exemplo, que nos países nórdicos e noutros países há uma representação sindical que normalmente é feita por um sindicato e que nos nossos países mais a sul a representação sindical e a representação na negociação coletiva é feita por uma pulverização de sindical que é demasiado forte e demasiado extensa, é óbvio que o peso negocial e a pressão negocial é muito mais baixa nos nossos países do que nesses países. Penso que não há grandes dúvidas relativamente a isto. Mas eu ia chamar a atenção para um ponto que é o ponto da representatividade, ou seja, nós ainda não tivemos em Portugal, ao contrário de França e ao contrário de Espanha e outros países também mais a sul, uma real medição da representatividade sindical. E se quisermos ir pela questão de quantos associados cada um dos sindicatos representa e qual é o peso desta negociação e a quem se aplica, temos que pensar numa outra perspectiva também, que é quando um sindicato ou uma federação ou uma confederação fazem um acordo, esse acordo é extensível a todos os trabalhadores. E esta extensão a todos os trabalhadores, salvo as exceções que todos nós conhecemos, faz com que, na prática, a representatividade tenha que ser medida não só na questão sindical associados que representamos, mas também na questão acordos feitos e efeitos desses acordos naquilo que são naquilo que são o trabalho os trabalhadores. Por outro lado, e esta é a pergunta, é como é que cada um dos nossos intervenientes viu a questão do aumento exponencial do salário mínimo relativamente àquilo que era o salário mínimo de há alguns anos, com a diminuição ou não aumento equivalente daquilo que é o salário médio e, ao mesmo tempo, também com a questão dos efeitos da segurança social e tudo aquilo que é a digitalização da economia, que faz com que não só a questão salarial esteja em causa e a negociação coletiva esteja em causa, mas também aquilo que é a discussão sobre quem é que negocia, sobre o que negocia e qual é o impacto daquilo que é na estrutura de produção de tudo aquilo que é a digitalização, que faz com que sejam necessários menos trabalhadores e, concomitantemente, a negociação tenha que ser feita numa lógica diferente daquela que nós tínhamos até agora. E havia muito mais coisas a discutir, mas ficava por aqui. Obrigado, boa noite a todos e bom trabalho. Ok, tivemos aqui algum ruído no fim. Obrigado, Alexandre. Acho que já tivemos algum input da parte do público e podemos voltar a ouvir as oradoras e o orador. Eu gostaria só de adiantar aqui uma outra nota antes de dar-vos a palavra. Uma é a questão da sindicalização. O António Valadas já mencionou a questão da não acessibilidade de dados sobre o assunto e
posso contribuir só com um dado. Eu fiz há 5 anos mais ou menos uma pesquisa, procurei tudo o que há de balanços sociais na internet acessível da administração pública e consegui eh, os dados de balanço de sindicalização dos balanços sociais de instituições da administração pública que representa mais ou menos representam um terço do emprego na administração pública e a taxa de sindicalização que encontrei foi 30%, o que seria mais ou menos o dobro daquilo que existe no setor privado. Isto em si indica que temos temos sindicatos na administração pública com mais poder organizacional, porque têm mais sócios e, em princípio, supõe-se que mais sócios significam mais pessoas, trabalhadores dispostos a entrar em ação e, se for necessário, também de ir à greve ou outros tipos de ação para pressionar o patrão Estado para fazer cedências. Mas, por outro lado, temos aquele problema que eu não sei qual foi. Eu acho que houve vários que mencionaram o problema do orçamento de Estado e da definição do bolo, digamos assim, que pode ser distribuído e da inflexibilidade. O que me faz pensar a austeridade é a força de bloqueio número um para a negociação coletiva. E surge ainda outra questão que reparamos no grupo de trabalho da renovação sindical, da Praxis. Olhamos para a evolução das estruturas sindicais e descobrimos que nos últimos 10 anos, 5, 10 anos, continuou o crescimento do número de sindicatos em Portugal. Já temos mais que 300, não é? Estamos a caminhar para os 400 registados na DGERT, na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, e grande parte dos novos sindicatos que surgiram são sindicatos na administração pública. O que significa que a fragmentação sindical na administração pública está a avançar. E isso relacionado depois com a outra questão, como é que se mede a representatividade dos sindicatos e como é que se incentiva a cooperação entre os sindicatos e como se desincentiva a fragmentação e a pulverização, já se pode dizer, das estruturas sindicais na administração pública. Esse é um aspecto que eu quis abordar aqui, mas que não deve limitar as intervenções que vamos ouvir aqui. Eu penso que todas e todos os oradores estavam atentos àquilo que foi dito pelos outros oradores e pelas pessoas que intervieram da parte do público. E peço agora que intervenham em ordem inversa, que significa começa a Ludovina, a seguir o Jorge Rebelo, a seguir a Helena Rodrigues e no fim a doutora Énia. E o objetivo é termos o encerramento às 10h50, mais ou menos. Cada uma tem 5, 7 minutos, mas agora, como estamos muito bem no horário, há alguma flexibilidade aqui. Ludovina, para começar, Eh, por favor. Bem, há bocado estendi-me um bocado e acabei por não abordar aquela questão, a dica ou o mote que tu deste também no início, que relativamente às greves e ao número de greves e à adesão às greves na administração local, há bastante adesão às greves, mas assenta essencialmente nos trabalhadores da carreira assistente operacional.
ou seja, que são aqueles que têm os trabalhos mais duros e os salários mais baixos. Sobretudo, há um grupo de trabalhadores que adere muito às greves, que são os trabalhadores assistentes operacionais das escolas, e que, nesse âmbito, são trabalhadores que têm algum poder, não é? Porque basta fechar um refeitório, por exemplo, uma cantina, e a escola já não funciona. Daí também haver sindicatos que se aproveitam disso, e tivemos recentemente, há coisa de 2 anos, aquele sindicato que nasceu aí não se sabe bem de onde, o STOP, que era o sindicato dos professores, mas depois achou por bem alterar até a sua designação para sindicato de todos os profissionais da educação, porque efetivamente concluíram que os professores não fecham escolas. Quem fecham as escolas são os assistentes operacionais. Houve aí um aproveitamento muito grande destes sindicatos que se dizem independentes e em resposta também ali ao colega da UGT, disse que há muitos sindicatos, e tu também disseste que há muitos sindicatos, e efetivamente o que se está a ver agora são muitos sindicatos ditos independentes. Não sei independentes de quê, não é? Mas a verdade é que proliferam sindicatos, na sua grande maioria dissidentes, são dirigentes sindicais dissidentes dos sindicatos tradicionais, e que vão tendo alguma adesão, vão tendo alguma aderência, mas efetivamente depois isso não se traduz em melhoria das condições de vida dos trabalhadores, em benefícios, porque não têm grande capacidade negocial. Por outro lado, ainda que haja alguma adesão às greves, o que eu noto nos últimos anos é cada vez menos adesão às manifestações. Os trabalhadores, sim senhor, fazem greve, compreendem a necessidade da greve, mas já não estão tão predispostos a deslocar-se para uma manifestação e sobretudo nestes distritos mais longínquos do poder central, não é? É muito difícil os trabalhadores, neste momento temos muita dificuldade em mobilizar para uma manifestação, que eu penso que isso também nos reduz um bocado o poder negocial e o poder de influir. Uma coisa é ter greves, manifestações como tivemos, por exemplo, no tempo do José Sócrates, que chegou-se a ter 200 mil trabalhadores em Lisboa. Lembro-me no dia da assinatura do Tratado de Lisboa, por exemplo, e hoje em dia não temos, bem, 20 mil, penso que os sindicatos deitavam foguetes, não é? Portanto, não sei como é que os sindicatos vão ultrapassar ou combater esta nova realidade, mas é um facto. Temos cada vez mais dificuldades no terreno para levar os trabalhadores à luta, e que efetivamente acaba por se traduzir num enfraquecimento dos sindicatos. Por outro lado, também me parece que está a haver uma redução da sindicalização, ou seja, os trabalhadores que ingressam agora, os trabalhadores mais jovens, não têm grande interesse em se sindicalizar, e efetivamente, tal como disse a Guadalupe, os sindicatos acabam por ter um papel de prestadores de serviços, portanto, os trabalhadores
só se sindicalizam quando precisam de apoio jurídico, precisam de acompanhamento, mas contribuir para o que é, para o todo, não estão para aí virados. Portanto, temos uma grande dificuldade nisso. E claro, quando diminui o número de sindicalizados, por exemplo, inclusive é aqui na administração local, em que temos alguma facilidade de, de, de negociar acordos coletivos de empregador público, acordos coletivos de trabalho, eu penso que um dia isso vai se refletir, porque uma coisa é o sindicato apresentar-se perante um executivo e dizer, meu amigo, eu represento 60 ou 70% dos seus trabalhadores e, portanto, estamos aqui para negociar isto, e outra coisa é dizer, olha, eu represento 10%, não é? E, portanto, leva a sopa a negociação. E acho que caberia também aos sindicatos, neste momento, fazer uma reflexão sobre isto. E, de momento, disse. Obrigado, Ludovina. Jorge Rebelo, por favor. Olha, eu pegava nesta questão da greve, e dizer que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses há muitos, muitos anos defendeu e negociou e foi publicado uma coisa que eram os serviços mínimos para os enfermeiros. Isto entrou quase em rota de colisão com tudo aquilo que era a prática sindical na altura. Na altura, provavelmente pensava-se que era greve, toda a gente saía, aliás, e deixava tudo ao abandono. A responsabilidade, portanto, é preciso que os sindicatos também tenham responsabilidade para conseguir levar os próprios trabalhadores a aderir a uma greve. Portanto, nós fizemos um acordo no tempo do que era Primeiro-Ministro Cavaco Silva, fizemos um acordo sobre aquilo que era os serviços mínimos, que tinha a ver com a responsabilidade e envolvimento ao máximo dos trabalhadores para os processos de luta. Quando nós começamos a banalizar as questões da greve e quando a greve é utilizada por movimentos populistas, e é bom que nós não esqueçamos que neste momento a população em geral está muito mais centrada por aquilo que é o externo, o aspecto, não tanto pelo aspecto racional. Aquilo que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses fazia e faz é ir, hoje em dia com alguma dificuldade por restrições das próprias administrações, ir dentro das instituições e falar com os colegas. Mas continuo a dizer, os aspectos do populismo, a partir de 2018, 2017, 2018, entraram aliás, um pouco até mais para trás, e que culminou nessa altura, levou a uma radicalização que, por sua vez, vai levar a que a entidade, governo, ou os governos, comecem a pensar, se calhar pensam, e daqui a uns tempos vão efetivamente reduzir aquilo que é o direito à greve, por muito que a gente diga que não deve ser assim. Pronto, há aqui, na realidade, uma certa retração, ou deve haver uma certa retração e uma certa responsabilização naquilo que é os princípios para a greve. Não é evitar a greve, mas é não fazer greve por tudo e por nada. Porque isto só assim é que entendemos que podemos conseguir levar a água a bom porto. Depois, em termos da representatividade, a representatividade eu entendo que deveria ser a representatividade, devia ser importante. Aliás, nós tivemos um caso, não tanto no âmbito da administração pública, mas no âmbito do setor privado, em que nós estávamos num processo negocial, neste caso concreto até era com o Sindicato dos Bancários de Seguro de Ilhas, em relação ao seu acordo acordo de empresa que tinham com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, e bastou que houvesse um trabalhador de um outro sindicato e, portanto, em vez de ter feito o acordo ou entrar na continuação dos processos negociais com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, provavelmente o processo também seria difícil, fez o acordo com um sindicato que tinha um sindicalizado. E que esse sindicalizado, depois de uns dias, saiu, foi-se embora. Era de um outro sindicato. E ficou. Há formas ardilosas de rebentar com a contratação coletiva e com a negociação.
Agora, é preciso que os próprios trabalhadores percebam o que é que está aqui em causa, e que se envolvam. Mas, por outro lado, os dirigentes sindicais não podem ser uns meros burocratas de sindicalismo. Eles têm que perceber qual é o âmago da profissão que eles estão a defender. Eles têm que perceber, porque só assim é que eles conseguem efetivamente negociar. Caso contrário, estão a negociar com o advogado que sabe mais do que ele em termos de leis. Portanto, há aqui, da parte dos trabalhadores, a necessidade de conhecer e dos dirigentes sindicais emergirem daqueles que são esses mesmos trabalhadores, do âmago da profissão. Daí que é difícil, muitas das vezes, perceber como é que federações sindicais defendem determinados princípios que vão em linha ou em rota de colisão, e estamos a falar dentro mesmo das federações sindicais, não é? Em rota de colisão com determinadas profissões ou áreas profissionais. A gente às vezes pensa-se, mas porquê é que se pensa dessa maneira? É porque efetivamente, olha, não sei, não quero fazer juízos de valor. O que é facto é que é necessário que os dirigentes sindicais estejam por dentro, só percebendo o que são e de onde vêm, é que eles podem efetivamente negociar. Porque do lado de lá, o governo, ou a entidade, ou a entidade patronal, sabe daquilo que são as suas condições. E esta entidade tenta perceber o que é aquela profissão. É tanto ou mais valorizada, assim ele valoriza mais o processo negocial. Portanto, isto é em termos da representatividade, e eu acho que era importante pensarmos na representatividade. Segundo, é evidente que têm aparecido imensos sindicatos. Imensos sindicatos. Mesmo no âmbito dos enfermeiros, nós tínhamos na prática 3 sindicatos a nível nacional, e fruto de um populismo de um populismo desenfreado, começaram a aparecer sindicatos de enfermeiros por tudo que era, qualquer vão de escada apareceu um sindicato de enfermeiros. Logicamente que eu, como entidade patronal pública, quero fazer negociação com ele. Ele até me dá o aval para que eu diga que tenho uma paz social. E esta é que é a situação, é os instrumentos, os pseudo-sindicatos, serem instrumentos das entidades públicas ou dos próprios entidades patronais. Eu não quero, portanto, eu só falo daquilo que tenho conhecimento da minha área. E, portanto, o que eu tenho alguma dificuldade é de perceber como é que federações, ou dizer que há um único sindicato que representa todos. Eu tenho muita dificuldade porque unicidade sindical não acredito nela nesse aspecto. Não há uma única. Há diversas áreas e essas diversas áreas têm de ter voz ativa, caso contrário, vamos ter cada vez mais a desagregação, que é o objetivo penso eu que o objetivo é a desagregação cada vez maior da ação reivindicativa. E a postura dos negociadores e dos sindicalistas não pode ser entrarem numa situação de, entre parênteses, o bota abaixo, porque isso é fazer o jogo daquilo que muitas vezes a entidade patronal ou a entidade pública pretende. Através de processos de bota abaixo, leva a que reforce a contraparte. É basicamente estes aspectos que eu queria aqui referenciar sobre a greve e o aparecimento de diversos sindicatos. A representatividade, é evidente que os sindicatos não têm o dever de informar quantos sindicalizados têm, e mesmo há uns tempos atrás eu tentei perceber qual era a representatividade de um determinado sindicato junto da DGERT. E a DGERT nunca me facilitou. Aliás, não facilita, não informa determinados dados, porque diz que são dados sigilo e que entram dentro da privacidade dos próprios sindicatos. Há um fecho em relação à informação que nós possamos ou queiramos obter. E disse, de momento. Muito obrigado, Jorge Rebelo.
Helena Rodrigues. Estou ali como o Jorge, também não conseguia no início ter som. Agora Foste comprar outro fala, computador. fala alto e bem. Vamos lá ver. Muito obrigada por ter enviado o convite, Reinhard, para esta conversa entre gente que trabalha e que tem por muitas vezes por missão, ou que já teve por missão, representar aqueles que e defender os interesses daqueles que nas suas organizações se associam. Relativamente àquilo que é e que agora senti uma preocupação grande sobre a medição da representatividade sindical. A minha preocupação não vai na medição. A minha preocupação vai de quantos mais sindicatos precisamos para fazer valer o direito dos trabalhadores. Esta aqui é a questão. Quanto mais conseguimos fazer em cada uma das nossas organizações para fazer valer o direito dos trabalhadores? Esta é a nossa questão. Quantas horas teremos que trabalhar por dia? E eu trabalho muitas para defender o direito dos trabalhadores. De manhã à noite, nós estamos em contacto permanente com os nossos associados que, para aquilo que precisam, nos colocam as questões e nós temos o dever de todos os dias, cada vez que saímos às 9 horas da noite, deixar a última resposta pronta. No dia seguinte, recomeçamos. Este é o nosso trabalho. Não nos preocupa medir a representatividade sindical. É verdade que sim, sindicatos só de uma pessoa ou duas não fazem sentido, mas essa é também aquilo que a democracia nos trouxe. Aquilo que cada um é capaz de, face àquilo que os outros estão a fazer, tentar fazer igual. Se melhor, ainda bem. Portanto, depois, esta questão da representatividade sindical que tem vindo a ser tratada há muito tempo, até pela Universidade de Direito. Eu vi uma vez num debate que houve na Universidade de Direito em Lisboa, na Faculdade de Direito em Lisboa, a propósito da representatividade, da medição da representatividade. E a questão é que ninguém quer pensar em como é que se mede esta representatividade, mas Espanha fê-lo. Espanha já mediu. Então, por que não se faz como Espanha fez? O que é que Espanha fez? Perguntou aos espanhóis em que sindicato ou qual era a organização sindical que eles mais conheciam. E foi medida a representação sindical. Foram os espanhóis que se pronunciaram. Se são sindicalizados ou não, não sabemos. Nem me interessa saber. Depois, sabemos também que os trabalhadores sindicalizados não têm, a sindicalização, é um dado sensível também. Portanto, não tem que ser do conhecimento, tal como a filiação partidária, como sabemos, não é verdade? Não tem que ser do conhecimento de todas as pessoas, posso dizer ou não. Está na minha vontade. Eu, com certeza que toda a gente sabe que sou sindicalizada, mas porque lá estou a exercer as funções. E também não tive medo de o fazer. Aliás, eu comecei a participar em algumas reuniões sindicais, ainda não tinha acontecido o 25 de abril de 74. E, portanto, estas questões da entidade, a entidade empregadora não tem que conhecer quem é sindicalizado. Nós, de facto, no STE temos essa questão muito presente, porque a maioria dos nossos sindicalizados não descontam pela sua entidade empregadora, fazem desconto direto. Portanto, ninguém saberá nunca, de facto, quantos são os sindicalizados em Portugal. E os colegas dirão, mas quando tem algum problema, dirija-se ao sindicato. Claro, é para isso que lá estamos. Claro, é para isso que lá estamos e todos os dias aparecem vários com problemas. E todos os dias temos novos sindicalizados. Também temos aqueles que, ao fim de uma vida de trabalho, se aposentam e dizem: agora vou-me aposentar, já não vale a pena. E passado aí 4 meses, 3 meses, o problema na CGA, ou onde quer que se aposentaram, não ficou bem resolvido e vem reinscrever-se. É esta a função dos sindicatos. Muitas vezes não é da melhor forma, mas é este também o nosso contributo. Para aquilo que é de facto o nosso trabalho, se me disserem, ai, mas é difícil apelar a estes, pelo menos aos nossos sindicalizados, para irem para uma manifestação, para fazer. Será difícil. Já o fizemos em tempo, conseguimos algumas vezes, outras não, mas eu acredito que os portugueses, e mesmo os trabalhadores, quando chegar à altura
de eles sentirem necessidade de concretamente dizer, com esta ação nós vamos fazer, vai fazer a diferença, as pessoas, os trabalhadores, se virem nisso a necessidade, vão para a rua. Hum, É claro que hoje a forma de trabalho, a abordagem das organizações sindicais não é exatamente a mesma que nós tivemos em 74, a seguir a 74. Não, é diferente, é mais trabalhada, e, tem que dar àquele que está do outro lado e que vem dizer-nos muitas vezes, às vezes até por favor, que se vai sindicalizar, enfim, qual é a vantagem? Qual é a vantagem? O que é que ele, fazendo parte de um grupo que se torne cada vez maior, pode fazer a diferença? E só assim é que nós vamos conseguir fazer, e de facto, nesse trabalho que é de entrosamento com aqueles que nos procuram e com aqueles que nós temos pelo mandato que nos foi conferido de tratar das questões com os respectivos governos, e sabemos que o governo local é de uma maior proximidade, de facto, com um relacionamento muito diferente com competências próprias que não têm que submeter àquilo que são o que os governos em determinada altura pretendem, sendo que, quando lhes dá jeito, também sim, se socorrem daquilo que o governo disse que nós temos que fazer. Esta é a realidade. Portanto, as diferentes formas de atuação, todas elas têm que ser no sentido de proteger aquele que vem à procura no sindicato, que vem à procura para resolver os seus problemas e que nós estamos dispostos a fazer essa a tentativa de resolução e a procura de resolução. É bom estarmos aqui a falar, vários, é bom que continuemos a falar daqui a mais um ano, e dois, e três, e quatro, vamos lá ver se cá estarei, para conseguir ainda dizer que os sindicatos fazem falta e continuam a fazer falta nesta democracia que às vezes toma caminhos diferentes e estranhos, e que nos traz algumas como é que eu posso, surpresas menos agradáveis, as surpresas que estamos vivendo agora. Essas são as questões que nós, os sindicatos, enquanto cidadão, mas também temos que pensar. E é só o que eu tenho para dizer. Muito obrigada. Muito obrigado, Helena Rodrigues. Enya Saldanha, tem ainda algumas ideias para partilhar conosco? Antes de mais, muito obrigada pelo convite que me foi endereçado, agradeço a oportunidade de estar aqui. E, posto isto, não me vou alongar muito mais, até porque os restantes oradores já disseram que eu acho que é fundamental e essencial. Só um pequeno complemento ao que o Jorge e a doutora Helena disseram, que tem que ver com os problemas da representatividade, nomeadamente quando os trabalhadores fazem o pagamento direto da sua cota diretamente aos sindicatos, o que determina que muitas vezes os próprios serviços não tenham conhecimento se são sindicalizados e qual é o sindicato em que são sindicalizados, para efeitos de aplicação de instrumentos de regulamentação coletiva que possam existir, e isso é um problema e já tem acontecido. Depois, relativamente à visão e àquilo que tem sido o desempenho dos sindicatos, quer na negociação coletiva, quer em termos de benefícios que possam, de representatividade dos sócios, eu acho que é necessário fazer uma reflexão também a este nível. Porquê? Porque, tendo em consideração as informações de que o nível de dessindicalização tem vindo a aumentar, portanto as novas sindicalizações também não são muitas, o que sucede apenas quando as pessoas têm algum problema e que precisam do apoio. Pronto. Isso normalmente verifica-se a nível de contencioso, para aceder aos serviços do contencioso. Verifica-se muitas vezes que a pessoa tem um problema para resolver, inscreve-se no contencioso, é atendido, o problema é resolvido e depois, passado algum tempo, ou se não imediatamente a seguir, a pessoa acaba por se sindicalizar. Pronto.
E isto vem na cena do quê? Eu acho que isto merece uma reflexão cada vez mais. Porquê? Porque o público-alvo, ou seja, as pessoas que se sindicalizam neste momento, a nova geração de pessoas que se sindicaliza neste momento, tem como objetivo duas coisas. Qual é que é o benefício que esta sindicalização, ou seja, o que é que pelo facto de eu estar a pagar ao final do mês 1% da minha remuneração me vai trazer de benefício, ok? E na minha ótica eu acho que elas pensarão duas coisas, ou a negociação coletiva, não é? Nos benefícios que isso me possa trazer para além da aplicação daquilo que é a lei geral, não é? Através da aplicação de contratação coletiva, ou através do tal acesso ao serviço do sindicato, que tem acesso ao apoio jurídico, não paga o advogado, não paga muitas das vezes também as taxas de justiça porque está isento se estiver dentro daquele patamar, e portanto isto vale muito dinheiro. E a pessoa pensa no benefício que pode obter em sindicalizar-se nestas duas vertentes, nestas duas questões. E esta é a geração que temos atualmente. E isto merece ser visto com cuidado. Porquê? Porque não é aquela geração que se sindicaliza por um ideal, por uma questão de vamos lutar, vamos todos unidos, vamos conseguir. Não. Esta é uma geração individualista que quer, pensa naquilo que pode obter, ponto. Pensa naquilo que pode obter. E, por outro lado, verifico que há um desfazamento de algumas organizações sindicais também relativamente a esta realidade, a esta nova realidade. Ou seja, não houve um acompanhamento dos tempos modernos. O que temos muitas vezes são estruturas sindicais ligadas a princípios obsoletos, até de organização de trabalho, que não acompanham a vontade dos seus associados. Porquê? Porque nem sequer os auscultam relativamente a isso. Têm um ideal, têm um princípio, um objetivo e vão muitas das vezes para as negociações coletivas defender esse ideal, que não corresponde sequer àquilo que é a vontade dos seus sindicalizados. E isto tem-se verificado e depois acaba por ser gritante a disparidade, não é? E, portanto, eu acho que o movimento sindical merece, de facto, uma reflexão profunda, tanto mais que, como vimos agora no último dia 18 de maio, as coisas estão-se a alterar, o movimento está-se a alterar, as pessoas não querem mais a questão da unicidade, de vamos lutar pelos nossos direitos. Temos câmaras que eram comunistas muito no Alentejo, não é? Que mudaram radicalmente com o fenómeno que o Chega partidário, portanto, não se consegue compreender. A verdade é esta, os tempos estão a evoluir, as necessidades das pessoas também estão a evoluir. E, portanto, os sindicatos têm que fazer um esforço no sentido de acompanharem este movimento. Caso contrário, na minha ótica, estarão votados ao insucesso. Porquê? Por causa da perspectiva imediatista do benefício que estas pessoas podem atingir e que depois atingir a vida delas e pronto. E é assim. E pronto, e tenho dito. E muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado, Énia. Ainda bem que não foi tão poupada nos seus comentários finais como ameaçou inicialmente, porque foi uma intervenção muito viva e interessante. Eu quero fazer só uns brevíssimos comentários. O primeiro é sobre a questão da representatividade. Eu penso que a representatividade podemos olhar em duas perspectivas. Por um lado, há uma representatividade quantitativa. Quantos sócios tem um sindicato? E há métodos de ver pelo menos qual é a taxa de sindicalização no país e chegar a alguma estimativa da dimensão em termos de números de sindicalizados das organizações. É possível. É o meu hobby há 33 anos em Portugal. Mas há aquela outra perspectiva que é a questão da representatividade qualitativa. Eu posso ter um sindicato com muitos sócios, mas posso ter uma política sindical de má qualidade. Aquilo que a Énia falou agora, uma direção sindical com muitos sócios que não ouve os sócios, que não faz o que interessa aos sócios, que é a percepção dos próprios trabalhadores que eles representam, também não é representativa realmente, não é? Tem muitos números, mas não é representativa. Por isso eu penso que vale a pena discutir a questão
da representatividade nas duas perspectivas, mas é preciso confrontar-se com esses dois aspectos da representatividade, né? E fazer aqui um debate a sério. Eu penso que isso seria importante. Não se falou muito, mas penso que esteve presente na negociação coletiva na administração pública a questão da divisão. E também falamos da questão da fragmentação. São dois fenómenos que fragilizam, enfraquecem os sindicatos e que diminuem a sua credibilidade entre os trabalhadores. E aí temos o grande, eu penso que o maior, eu arrisco a tese, o maior inimigo dos sindicatos e do trabalho sindical é a indiferença dos trabalhadores, a resignação. Esses são os grandes inimigos. E se os sindicatos dão uma imagem de divisão, de fragmentação, perdem credibilidade e perdem capacidade de vencer esse inimigo da indiferença. Eu penso que por isso, se não há a possibilidade de uma união sindical, pelo menos tem que haver um diálogo e uma cooperação. Esses penso que são os grandes desafios, ao lado daquele outro que é criar realmente práticas e estruturas adequadas para aumentar a participação dos trabalhadores na vida sindical e atraí-los, não é? Esses são, esse é, penso que um aspecto essencial para o sucesso do trabalho sindical e para a capacidade dos sindicatos de terem poder real nas negociações com o patronato, porque só com trabalhadores que participam nas iniciativas eles conseguem pressionar com alguma eficácia o patronato. Eu agradeço às oradoras e ao orador as suas intervenções e o seu empenho. Eu agradeço aos participantes e às participantes. Ainda somos 26, no pico estávamos com 32, quer dizer, ainda temos massa crítica no momento em que concluímos esta iniciativa e espero que nós, Praxis, consigamos continuar e aprofundar este trabalho nesta frente da negociação coletiva na administração pública. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado. Adeus, obrigada, boa noite. Muito obrigado, obrigado. Deus, boa noite. Boa noite. Muito Deus, obrigada. boa noite. Até à próxima. Boa noite, até à próxima.